da escola dominical, tá ok? Tá aqui nas minhas mãos, ó. Tá? O assunto é Daniel, integridade moral e espiritual é da CPAD, amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Prepara a tua música, meu querido, porque eu vou falar. A minha coleguinha, também de 16 anos, abriu a Bíblia, pequenininha, é meio que de agente secreto. De Jesus urgentemente, porque eu virei para ela e falei assim, e o que eu tenho com isso? E ela olhou para minha cara e falou assim, ué, mas eu estou te dizendo que Jesus morreu por você, porque Ele quer te salvar. Eu falei, mas se Ele morreu por mim, é problema dele. Eu não pedi para ninguém morrer por mim. Agora não pode vir me cobrar isso. E eu falei isso categoricamente. E ela muito calmamente esperou e deixou aquilo para lá e eu fui embora. Só que eu respondi eu tinha a língua afiadíssima e eu respondi aquilo. Só que eu fui com aquilo para casa. Porque eu tinha duas situações na minha vida. Uma, que Deus para mim era algo muito distante de mim. E que não fazia parte da minha vida. E outra coisa que eu tinha muito certo na minha vida, era que eu não podia imaginar que Deus tinha um filho. Eu não tinha noção nem de Deus. Quanto mais que Ele tinha um filho. E muito menos que Ele tinha morrido por mim. E aquilo eu entrei dentro do meu quarto e falei assim, Senhor não, que eu não falava isso, né? Eu chorei muito, até que veio uma pessoa de uma seita que começou a querer dar aula para minha mãe. E ela entrou até na minha casa, eu pintava quadros na época. E ela virou para mim e falou assim, você se não estudar comigo, vai morrer e vai para o inferno. E eu falei, é mesmo? Mas então vai me desculpar, porque eu vou preferir ir para o inferno do que eu sentar contigo, para qualquer coisa. Só que essa mulher, ela não era de Deus, não. Mas o que acontece? Eu já estava com aquela fala no meu coração. Eu estou falando porque eu estou vendo adolescentes aqui. E quando eu vejo adolescente sentado,
Eu vi as meninas lá embaixo lanchando. Eu falei, bem que eu vi todo mundo sumir do culto. Não entendi porque que todo mundo sumiu, mas já está todo mundo de barriguinha cheia ali. Já está todo mundo forrado ali. O que acontece? Quando vocês virem para a casa do Senhor, eu vi vocês cantando que estão apaixonados por Jesus. Mas leva no coração de vocês uma coisa. Estar apaixonado por Jesus é estar mesmo. É Jesus ser tudo na vida de vocês. Eu com 16 anos, quando aceitei a Jesus, eu simplesmente fui à frente com o louvor da APA Cristã número 15, conversão. Eu fui aos prantos à frente. E eu tinha muita vergonha. Porque eu não conseguia me ver saindo de lá do banco e vindo ao altar do Senhor para dizer que eu estava aceitando a Jesus. Porque aquilo para mim, eu não conseguia fazer aquilo porque eu tinha vergonha. Não era de Jesus. Eu tinha vergonha das pessoas estarem me vendo. E eu quero dizer para você, não se envergonhe de Jesus, meninas em especial. Não se envergonhe de Jesus, nem na escola, nem na rua, nem dentro de casa, sabe por quê? Hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque quem levou a minha mãe e o meu pai para o Evangelho, fui eu com 16 anos de idade. Foi a minha vida mudar, foi a minha boca parar de falar, foi eu parar de brigar, foi eu obedecer, foi a minha vida mudar, que a minha mãe e meu pai falaram assim, tem alguma coisa diferente acontecendo nela. E eu não poderia passar para a mensagem, porque eu não vou falar sobre isso, sem falar isso para vocês, meninas. Porque vocês são a esperança que Deus está trazendo para dentro da casa de vocês. Vocês são luz aonde quer que vocês estejam. E não deixa ninguém dizer para vocês que vocês são fracos, são fracas, que são crianças. Porque eu, quando me converti com 16 anos, hoje eu tenho 44, e eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. E eu tive motivo bastante para dizer, eu tive motivo para me desviar. Eu vi igreja rachar, eu vi pastor ser escandalizado, sem motivo nenhum de ser. E a igreja se dividiu, e eu com 1 ano de conversão não sabia se eu ia para um lado, se eu ia para o outro. E no meio daquilo tudo, Deus falou assim, volta e fala com o pastor. E eu com Deus, eu não sabia ainda muito bem onde que eu estava pisando. E eu falei, mas falar o quê, meu Deus? E eu desobedeci, fui embora. E no meio do caminho eu desmaiei. E acordei e só consegui sair do lugar quando eu voltei. Então assim, isso eu tinha 16 anos. Então não deixa ninguém dizer para vocês. Para o inferno, nós cantamos aqui, que é aí o hino que o nosso querido irmão aqui cantou. Que é raridade. Não deixa o mundo dizer diferente para vocês. Mas coloca assim, eu sou forte em Jesus. Porque quem te fortalece, juvenil, não é você. Quem te fortalece é Jesus na tua vida. Quem te faz forte é Jesus. Quem te faz honra, quem te põe em lugar de destaque é Jesus na tua vida. Amém, queridos? Vamos pregar agora? Vamos abrir no livro de Jó. Jó 5, 8 e 9. Amém? Que diz assim, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Senhor, em nome de Jesus. Aqui, Senhor, está a Tua palavra. Aqui, Senhor, está a Tua igreja. E aqui, Senhor, está a minha vida. Que o Teu Santo Espírito esteja na direção, Senhor, destas palavras. Que não sejam palavras, Senhor, vindas do meu coração, mas que sejam palavras vindas do Teu coração. Que, Senhor, o coração do Teu povo, nesta noite, seja terra fértil, Deus. Aonde a Tua palavra vai descer, aonde a Tua palavra vai cair, e aonde a Tua palavra vai germinar. Vai dar uma planta, vai crescer uma árvore, e vai
Senhor, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, Senhor, trabalha em nós, fala conosco essa noite, enche-nos do teu Espírito, até que não haja mais nada de nós, mas que só haja do teu Espírito e da tua presença neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Fica com a sua Bíblia aberta em Jó, porque eu tenho o hábito de andar na Bíblia. Então não fecha, fica aí, nós vamos passear em alguns versículos. Eu já percebi desde o início do culto que a minha versão é completamente diferente da de vocês, tá? Então assim, nem sempre eu vou ler igual. Mas quando nós falamos de Jó, queridos, eu sei que é uma passagem bem conhecida. Creio que todos vocês, os juvenis, até as crianças lá embaixo, devam conhecer essa passagem. Mas o que eu quero destacar da vida de Jó, eu poderia ter trazido, eu sei que é a programação das mulheres, eu poderia ter trazido história das mulheres, eu poderia falar de Débora, de Ruth, de tantas mulheres, mas Deus me deu em Jó. E ele lembra assim, uma programação de mulheres, mas é Jó. Então, é Jó, glória a Deus. Porque o que eu quero destacar na vida de Jó são as marcas que Jó deixou, marcas de caráter, marcas que marcam o teu caráter, marcam a tua vida, marcas que aonde você for, você vai levar elas. E não importa qual é a dor, não importa qual é o sofrimento, não importa o que você esteja passando. O que importa é que você precisa ter estas marcas. Mas para falar das marcas, nós precisamos passear um pouco no livro de Jó, para poder a gente entender que marcas são essas. E se nós falarmos de Jó, cá no Novo Testamento, só há um livro que vai ser mencionado, o nome de Jó, que é em Tiago, e depois menciona em Ezequiel. Fora essas duas passagens, só vai mencionar no próprio livro de Jó. Mas das duas passagens, há um destaque para a vida de Jó. Porque o primeiro destaque que é feito fala da retidão e do poder que Jó tinha em oração, na intercessão. E o outro destaque que ele traz era a capacidade que Jó tinha de lidar com o sofrimento. O sofrimento não conseguia derrubar Jó de uma forma que às vezes nós, quando estamos passando por problemas, nós começamos a nos desanimar, que nós não temos mais forças nem para falar com Deus. A gente simplesmente se cala. Quando é para abrir a boca, a gente cala. E aí, ao invés da dor e do sofrimento passar, ele cresce. Porque cada vez que o inferno consegue com que você feche a tua boca, maior é o sofrimento que vai acontecer na tua vida. Quando o sofrimento vem, é para você abrir a tua boca e clamar a Deus. Porque é no clamor que você faz, é que Deus abaixa e fala, tem um filho meu clamando, tem uma filha minha me falando comigo, e eu preciso ouvir ela, eu preciso ouvir ele. E quando nós falamos de Jó, queridos, Deus fala de Jó e fala da retidão dele, fala da integridade dele, mas tem qualidades de Jó que eu quero destacar, porque Jó, ele era colocado como um homem extremamente correto. Ele era colocado como uma pessoa inculpável, ou seja, não se achava nada nele que poderia dizer, não, mas você fez isso, não, mas você fez aquilo, não, mas você estava naquele lugar, não, mas naquele dia você falou isso, porque eu ouvi. Não, Jó não tinha isso. Jó era considerado reto. Ele evitava fazer o mal. Ele simplesmente, como a gente, vamos trazer para o nosso linguajar de hoje, ele era um cara que andava na linha. Ele estava completamente dentro do propósito e da vontade de Deus. E quando Satanás chegou até Deus e falou com Jó, e falou de Jó para com Deus, Deus fez duas menções. Abre em Jó 1:8.
assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ninguém, queridos. Deus comparou a Jó dizendo que não há ninguém como ele, íntegro e reto. E eu quero te dizer que Jó não era Deus. Jó era como você, Jó era como eu. Jó era de carne e osso, chorava, sentia dor, tinha família, tinha trabalho, tinha situações na vida que ele precisava coordenar, assim como eu e assim como você. E Deus depois, abre em 2:3, diz assim, novamente Deus fala, Jó 2:3, perguntou o Senhor a Satanás, mais uma vez, observa o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e aquele que se desvia do mal. Ele acrescentou, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Eu quero te dizer, minha amada e meu amado, que aonde quer que você ande, o lugar que você estiver passando, Deus está te vendo, mas Satanás também está. E ele comparece diante de Deus. E às vezes a gente fala assim, não, mas não tem nenhum aqui. Ninguém está vendo. Ninguém sabe. O diabo está pronto para acusar. Ele é o acusador. Eu não posso falar de marcas, queridos, sem falar sobre isso. Quando nós falamos dessa parte, na primeira parte, em João 1:8, falou que Deus estava simplesmente colocando Jó na presença. Jó estava falando, olha meu servo Jó, não há ninguém. Mas no verso 3 ele diz, homem que conserva a sua integridade. Nós precisamos nos conservar na presença de Deus. Mas eu quero entrar em alguns detalhes que falam das marcas do caráter de Jó. E eu vou começar a entrar nessas marcas dizendo que, apesar que mesmo Jó passando por tantas perdas, e quais perdas são essas? Eu vou falar das perdas, porque às vezes você, às vezes eu, estamos passando por perdas e não aceitamos o que acontece. E nos colocamos contrário a Deus. Como meu primo, uma certa vez, ele se brigou com Deus porque o pai dele faleceu. E ele se colocando diante do caixão do pai. E ele foi criado na igreja. E ele colocou para Deus da seguinte forma: o Senhor é um Deus que ressuscita mortos. E até antes do meu pai descer ao sepultamento e for sepultado, antes disso acontecer, ele vai ressuscitar e vai sair desse caixão. E ele não saiu. E o pai dele foi enterrado, que é meu tio. E ele brigou com Deus por anos, porque ele não aceitava a soberania de Deus, de que era o momento daquele homem partir desta terra, servo de Deus, homem de Deus, temente a Deus, que trabalhava, passou a sua vida toda na obra de Deus, inclusive da Assembleia de Deus. E o que acontece? De Jacarepaguá, mas de Vitória também, do Espírito Santo, ele viajou, ele passou por muitos lugares. O que eu quero dizer para vocês? Jó, ele não era somente ético. Jó era uma pessoa que era bem sucedido e aprovado em tudo que ele fazia. Jó era o homem mais rico da sua região. Jó, ele simplesmente, ele colocou
sua vida na mão de Deus, mas ele perdeu as coisas. Você não está entendendo o que eu quero chegar, né? Ele perdeu. Porque tudo que o inferno queria era que Jó negasse. Era que Jó blasfemasse contra Deus. Tudo que o diabo queria é que Jó negasse o nome de Deus. E quando aquilo ali estava acontecendo, e aquelas perdas aconteciam, Jó teve 4 más notícias num dia só. E as notícias veio chegando como uma avalanche. Uma veio, e a outra veio, e a outra veio também, e chegou a outra. Até que os 13 filhos de Jó morreram de uma só vez. O texto diz que eles estavam jantando na casa do filho mais velho. E ali houve uma grande tempestade. E aquela casa foi abaixo. E tudo caiu por terra. E quando aquilo ali estava acontecendo, chegou a notícia de Jó, para Jó. E naquele momento, Jó teve aquela perda. Não só perdeu os seus filhos, como também perdeu todos os seus valores. Ele foi à bancarrota. Toda a sua finança caiu. Tudo caiu diante dele. Mas ainda assim, Jó não negou a Deus. Mas não parou por aí. Jó, além de ter perdido tudo, todo o seu dinheiro, todos os seus empregados, a sua casa, perdido seus filhos, perdido tudo que tinha acontecido ali, que ele tinha conquistado ao longo daqueles anos. Apesar de tudo isso, mesmo passando com tudo isso, Jó ainda passa por uma doença, por uma enfermidade. Uma enfermidade que assolou o corpo dele, que tomou conta do corpo dele. O texto diz que Jó tinha simplesmente mau cheiro no corpo, na boca. Ele foi tomado de feridas. Tomado de feridas ao ponto dele ficar desfigurado. Eu trouxe essa passagem quando eu já preguei ela uma vez. Não dessa forma, porque cada vez Deus traz de uma maneira diferente. Mas quando essa passagem vem no meu coração, às vezes nós passamos por problemas e nós pensamos em desistir. E Jó, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, eu estou apenas no início do que ele passou. E nenhum de nós aqui chegou a passar por um sepultamento de 13 filhos. Nenhum de nós aqui chegou a perder tudo, de ser rico, de ser bem-sucedido e de entrar na miséria, na bancarrota, numa completa desventura. E nem assim Jó desistiu. E quando Jó ficou doente, quando Jó ficou com aquelas feridas, desfigurados, ele simplesmente se raspava com aqueles cacos. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui se raspou de caco até hoje. Ou se raspou? Alguém se raspou, queridos?
Deus demora a fazer. Aí você pega e desiste de Deus. Na hora que Deus vai te dar a bênção, você vira as costas e fala assim: chega, eu não aguento mais, eu tenho pressa, e vai embora. E Deus quer te dizer esta noite, minha amada e meu amado, Deus tem o tempo certo dele para operar as maravilhas e os milagres dele na tua vida. Não somos nós que controlamos o agir de Deus, mas é Deus que comanda tudo em todos. É Ele que é o dono do milagre. É Ele que é o dono da tua vida. Mas para isso, meu irmão, você precisa pegar a tua vida como se você estivesse pegando a tua Bíblia aqui. Você precisa pegar a tua vida e entregar nas mãos de Deus e falar assim: está aqui, Senhor, é tua. Faz da minha vida o que você quiser. Mas tira a mão do teu problema. Tira a mão da tua vida. Tira a mão dos teus pensamentos. Arranca a mão do teu coração. Porque é Deus que tem que fazer, não é você, meu amado, minha amada. Não somos nós que controlamos Deus, não somos nós que moldamos a Deus, mas nós somos molduras dele. Ele nos fez do barro. Pode olhar para o rostinho de cada um aqui. Ninguém parece com ninguém, ninguém é igual a ninguém. Eu digo que Deus, ele tem uma criatividade maravilhosa. Ele é espetacular, porque ele não faz nada igual. Ele é surpreendente. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos limitações diferentes. E Deus conhece a tua limitação. Mas é na tua limitação, meu amado e minha amada, que Deus vai agir na tua vida. Não é na limitação do pastor Sérgio que Deus vai agir para a tua vida, não. Na limitação dele, Deus vai agir na vida dele. Na tua limitação, Deus vai agir na tua vida. Que foi o que aconteceu com Jó? Vamos voltar para o texto, senão a gente vai embora. Eu tenho que ter cuidado, porque senão eu passeio, eu me empolgo e vou embora. O que acontece? Mas ainda não foi bastante. Jó, além de perder os filhos, perder a riqueza, não tinha mais dinheiro. Além de Jó ter perdido todos os empregados, só sobrou aquele que foi trazer a má notícia, né? Aquele ali sobrou para levar a má notícia. Jó ficou doente. E ainda aconteceu umas coisas. Jó ainda precisou passar pela sua esposa. Sua esposa simplesmente não teve sabedoria. Hoje pela manhã eu preguei sobre sabedoria, sobre Provérbios 9:1 e outros textos. Mas essa mulher não teve sabedoria suficiente para enfrentar a aflição que a família estava passando. E essa esposa aqui que eu estou falando era a mãe. Mesmo que as circunstâncias sejam completamente contrárias, eu creio que Deus vai agir. Ela não
quero ter um coração perdoador. Eu quero ter um coração liberal para perdoar o meu irmão. Não importa a dor que seja. Não importa o que tenha feito. Não importa se ele veio a você ou deixou de vir. Não importa se é ele que te feriu e você é o ferido. Não importa isso. Não espere atitude de Foram os que mais acusaram. escondia, porque nesse quarto que está escondido, lá roda, lá o sapato sujo, lá o sapato que já era para ter jogado no lixo, mas está lá para servir para alguma coisa, né? Pode dar para tirar o cadastro para botar no outro que pode arrebentar, não é assim que acontece? Não é assim, não é? É, mano, eu sei que é isso. Eu quero dizer para você que na sua vida espiritual, às vezes, você está com um monte de sapato sujo. Você está carregando um monte de mochila velha que você já era para ter jogado no lixo. Deus já te deu bolsa nova e você insiste em carregar sacola velha. Você precisa jogar isso fora e tomar posse do que Deus tem te dado de novidade de vida. Mas não parou até aí. A mulher de Jó, ela também foi incapaz de acompanhar o marido. Ela não acompanhou o marido. E o maior propósito de Satanás era fazer com que Jó amaldiçoasse a Deus.
E ele investiu pesado. Ele investiu na mulher dele. Ele não só tirou as coisas de Jó. Porque quando ele foi a Deus, e ele falou para a mulher, Deus, mas ele não te amaldiçoou.